Salve pessoal, aproveitando aí o mês de outubro, o mês das crianças, e também pegando um gancho aí no vídeo que a Gisele publicou, que fala exatamente sobre os tais amigos invisíveis ou as aparições que assustam tantas crianças e que os pais de repente falam, não, isso não é nada, é coisa da cabeça e tal, e a criança na verdade está sofrendo e aquilo de repente pode até repercutir num trauma, né, no futuro, né? E já comigo a coisa aconteceu exatamente o contrário. As aparições e tudo que eu sofri me fez ser o que eu sou hoje, me fez estudar, me fez tentar entender um pouco dos mistérios que nos cercam, né? E eu quero contar aí um caso para vocês, e é uma coisa assim bastante interessante, que por mais que você tenha medo, e eu tinha muito medo quando eu era criança, porque estava cansado de ver coisas, via entidades muito feias, colocava o rosto perto de mim quando eu estava dormindo à noite, escutava gargalhadas, escutava me chamar, sabe? Então era uma constante, tá? E num belo dia, eu acho que eu devia ter uns 12 ou 13 anos de idade, a minha mãe, ela saiu, me deixou sozinho em casa, foi visitar meus avós. E era engraçado uma coisa, que por mais que você tem medo, parece que você quer enfrentar esse medo. Eu pelo menos era assim. Eu morria de medo de ficar sozinho, mas eu queria ficar sozinho. Queria, porque eu queria enfrentar o que estava lá. Eu não sabia nem como enfrentar. Eu devia ter uns 12 anos, 13 anos por aí, nessa época. E na nossa casa tinha um corredor. E esse corredor saía na cozinha, distribuía então para a parte de fora, e tinha um quartinho. E esse quartinho eu transformei no meu quarto de estudos. Então era um corredor que vinha da porta da rua, né, em direção à cozinha, e tinha lá esse quartinho, né? E então eu estava lá, estava estudando, quando de repente eu começo a escutar um barulho como alguma coisa assim se arrastando, né? Então o negócio se arrastava e parava, se arrastava e parava, se arrastava e parava. Eu falava, meu Deus do céu, o que será isso daí? Quando eu olho para a porta, era uma mulher, e parecia, claro, uma pombagira mesmo, só que ela se arrastava pelo chão, e ela foi se arrastando, e ela foi andando, passou pela porta, e eu já rezando para ela não olhar para mim, porque se ela olhasse para mim, eu acho que eu caía duro. E ela foi indo, foi se afastando e foi embora. Eu acho que eu vivi, porque ela demorou muito e ela parou. Então eu fiquei naquela dúvida, se ela me olhar, eu não tenho nem para onde correr, porque a janela tinha a grade do quartinho, e para fugir dali eu teria que ir na direção da porta onde ela estava. E como é que eu ia fazer? Então, quer dizer, é um negócio assustador, né? E aí ela parou, e ela continuou. Quando ela continuou, eu falei, graças a Deus. E ela foi indo. Essa eu já estava rezando, já estava pedindo ajuda para tudo que é santo. Bom, esse foi um momento de terror absoluto. Mas isso aí teve, inclusive, uma repercussão. Porque nessa época, a minha família começou a frequentar centros espíritas, né? Em virtude até de todas as coisas que aconteciam, porque eram muitos fenômenos na casa que eu morei, tá? E nós fomos desse centro, e eu falei, olha, eu vi uma entidade, não sei o quê, mas não comentei nada que a entidade se arrastava. Eu falei que eu vi uma entidade, e não é que a entidade incorporou lá na Mãe de Santo e começou a se arrastar do mesmo jeito. Virou para mim e falou, você se borrou na calça quando você me viu, né? Essa entidade, ela foi enviada para atingir a minha família, para atingir meu pai. Na época meu pai era pré-candidato político, né? E fizeram um trabalho contra ele. Para vocês terem ideia, nós temos a nossa empresa ali no Tatuapé, e
e atrás ali ficava na avenida, numa avenida muito movimentada, só que tinha duas frentes, né? Tem uma frente para uma ruazinha atrás, uma travessinha. E essa rua fecharam de trabalho, assim, pinga e não sei o que, oferendas, coisa absurda. E feita exatamente contra meu pai, porque meu pai ia sair candidato político, enfim, ele teve uma briga lá com alguém e a pessoa resolveu fazer esse trabalho. E olha, o negócio foi feio, porque essa entidade, ela acabou revelando, né, como é que foi e que foi feito, que era um amigo lá que queria que meu pai apoiasse ele, não saísse ele candidato. Aí meu pai acabaram discutindo tal, e aí de repente apareceu essa rua cheia de trabalho, e a pessoa que fez, obviamente, tinha dinheiro e gastou uma nota, né, para poder fazer esse trabalho. E aí eu vivi esse momento de terror, mas foi um terror intenso, tá? Terror intenso. Claro que teve muitas outras vezes, muitos fenômenos. Essa casa, uma outra coisa também que acontecia, e que era engraçado, era a mesma história. Às vezes, quando minha mãe saía com meu pai, e nós éramos tudo crianças, eu e meus irmãos, a minha bisavó vinha para cuidar da gente, né? E aí eu cedia a minha cama e dormia na sala. A sala tinha um sofá-cama, eu gostava de dormir lá porque tinha uma TVzona, daquelas TV antigas, né? Naquela época era uma TV moderna, que era uma caixa assim de madeira, uma TV a cores e tal. E eu gostava de ficar ali na sala assistindo televisão. Só que o problema é que a cozinha era exatamente do lado. E aquela cozinha era um inferno à noite. Era um inferno absoluto. E fechava a porta, a hora que deitava começava a barulheira. Era coisa caindo no chão, e tinha um saleiro, um diabo de um saleiro, que onde você colocasse esse saleiro, eu acho que algum espírito invocou com esse saleiro, ele não gostava desse saleiro, ele tacava o saleiro no chão, e amanhecia o saleiro no chão. Então, quer dizer, são coisas tão contundentes, no nosso caso, assim, muito contundentes, né? Por exemplo, uma ocasião tinha gente andando e falando. Meu pai, a gente tinha arma em casa, meu pai tinha uma arma, né? Ele foi militar, né, da aeronáutica, e ele pegou a arma e foi e abriu a porta, né, pronto para dar um tiro em quem estivesse lá fora. Não tinha ninguém. Quando ele olha, quer dizer, da porta da cozinha dava para ver a garagem. E a gente tinha lá uns 2, 3 carros, e tinha o carro na frente, né? Se eu não me engano, era um Fusca, alguma coisa assim. E as luzes piscaram do carro. Aí meu pai falou, pronto, tem gente lá. Ele pegou, virou e falou, tem gente, acho que está dentro do carro. Está dentro do carro. E eu vou pegar, vou no quarto, que era exatamente o meu quarto, para variar, né, e vou abrir a janela, que também ficava do lado da minha cama, e vou dar um tiro no bandido que está dentro do carro. Ele pegou, abriu e não tinha nada dentro do carro. Aí ele saiu, foi no quintal, olhou, nada, não tinha nada. E o barulho era muito forte, era botas, assim, batendo no chão, falando, sabe? Era uma coisa muito, muito assim, todo mundo escutou. Quer dizer, todo mundo, na verdade, era eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos ainda eram pequenos, né? Eu era o irmão mais velho, né? Então todo mundo escutou. Esse foi um fenômeno assim muito assim forte, porque a gente escutava mesmo. Uma outra ocasião também, meu pai chegou em casa, eu já estava também dormindo, e aí eu escutei ele falando com a minha mãe que tinha uma luz na cozinha. Mas como uma luz? A minha mãe, que luz, que luz, que luz. Eu estou vendo uma entidade espiritual, é uma bola de luz.
Bom, para mim era tudo fantasma e para mim era tudo apavorante. Eu falei, puta, agora meu pai veio falar um negócio desse, né, de fantasma na cozinha, de bola de luz. Eu falei, pronto, agora aí sim, né? Deve ser o tal que joga o saleiro no chão toda hora, né? E diz que a luz da cozinha estava apagada, só que a bola de luz era tão forte que iluminava a cozinha. E meu pai, ele não tinha medo, sabe? Realmente ele não tinha medo dessas coisas. E ele pegou e foi, sentou na mesa da cozinha, na cadeira, obviamente, né? Sentou ali de frente à mesa e ficou olhando para o teto, até o negócio ir desvanecendo e sumiu. Ele chamou a minha mãe não conseguiu levantar da cama. Minha mãe, ela estava, acho que grávida do meu irmão, se eu não me engano, acho que ou da minha irmã, agora não me lembro. Mas ela não conseguiu sair da cama, ela ficou dura, ela ficou estática na cama, ela ficou, como se estivesse paralisada, ela não conseguia movimentar as pernas. Aí meu pai então falou, eu vou lá ver então fica aí que eu vou lá ver. Pegou, sentou e ficou lá, ficou olhando, né? E depois, para ir à noite na cozinha para pegar um copo d'água, quem falou? Então eram coisas assim que eram tão contundentes e tão terríveis ao mesmo tempo, que assustavam, viu? Assustava muito, né? E uma entidade, né? Uma entidade inclusive da Quimbanda, que uma pombagira, na verdade, em certa ocasião ela se manifestou no meu quarto e em cima do meu armário ela ficou assim de cócoras, né? No armário e olhando para mim e para o meu irmão. Meu irmão dormia no mesmo quarto. Nossa, para que eu fui ver aquilo, gente? E a minha segurança, né, era me cobrir com o cobertor. E eu tinha, né, estrategicamente uma lanterna e um livro, né, além de uma cadernetinha, acho que era um negócio de oração, alguma coisa assim, que eu ficava também ali, um livrinho de reza, alguma coisa assim. E eu ficava lá. E tinha um quadrinho também, de Nossa Senhora, que era uma Nossa Senhora da Igreja Ortodoxa, sabe? E eu pegava aquele quadrinho, segurava e ficava pedindo para Nossa Senhora para assumir o negócio. E ficava com a vela acesa embaixo do coisa. Eu falei, puta, se esse negócio puxar minha coberta agora, eu tô lascado. Então, vocês veem, essa vez aí, se eu não me engano, foi quando minha mãe, inclusive, foi atacada por essa entidade. O meu pai não estava em casa, a gente tinha uma fábrica, a fábrica funcionava em período diuturno. E meu pai muitas vezes tinha encomendas e ele, à noite, ele ia lá na fábrica. Muitas vezes nós fomos junto com ele lá na fábrica, sabe? A fábrica operando, aí eu com minha mãe, a gente ficava no carro, ele até pedia para a gente ir junto, porque ele não queria mais ficar sozinho. E ele ia lá, olhava como é que estava a produção, depois a gente vinha embora, né? Numa dessas que meu pai ia embora, perto ali de casa, ele viu uma criatura que ele falou que era a coisa mais horrível, parecia um Frankenstein. Diz que era um ser que tinha uma cabeça pequena, os braços compridos até o joelho, e estava andando calmamente. Ele parou o carro, olhou aquilo lá. E o negócio não deu nem bola para ele, continuou andando. Ele até hoje não sabe se aquilo lá era uma pessoa que tivesse alguma deficiência corporal, né? Ou se era uma entidade. Eu acredito que era uma entidade mesmo. Bom, tem muitos e muitos outros casos aí para eu contar para vocês. As coisinhas assim rápidas, mas coisas que a gente via, coisas que a gente presenciou, né, desde a minha infância, e não se limitava, parece que o negócio seguia a gente para onde a gente estava, tá? Então às vezes a gente ia para a casa da praia e lá ocorria um monte de manifestação. Então era uma constante isso daí. Eu acho que na verdade eu que era o assombrado, né? Na verdade eu acho que devia ser isso. Eu era o assombrado e acabava assombrando a minha família. Talvez pela mediunidade, que eu sempre tive essa capacidade, né, de fornecer o bioplasma, o ectoplasma, e por isso mesmo as ações espirituais eram muito intensas e físicas também, né? Então, pessoal, é isso daí.
Bom, a gente quer ouvir agora a sua história também. Conte e deixe aí nos comentários. Se for uma história legal, de repente a gente conta a sua história também, mas deixa seu nome, de onde você que a gente conta aqui a sua história também no programa. Tá certo? Se você gostou, deixa o seu like, assine o nosso canal, acione a sinetinha para recebimento de novos vídeos, porque o canal está com todo vapor. É vídeo todo dia. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês e até o próximo programa. Tchau!